Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 3 de março, quarta-feira, somos convidados pela Palavra de Deus a viver esta graça que a antífona de entrada nos convida a celebrar. Não me abandoneis jamais, Senhor meu Deus, não fiqueis longe de mim. Depressa vinde em meu auxílio, ó Senhor, minha vida, salvação. Ó Senhor, minha salvação. Salmo 37, versículo 22 seguinte. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 20, versículos 17 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximaram-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deveis ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como recompensa em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de São Mateus, que hoje a igreja nos dá a oportunidade de refletir, ele pode ser dividido em alguns momentos. Primeiro, nós ouvimos nosso Senhor Jesus Cristo, que fala aos discípulos, convidando-os a estar à parte com Ele durante a caminhada e fala: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei. Eles os condenarão à morte e entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. Então essa primeira parte, nosso Senhor Jesus Cristo convida os discípulos a tomar consciência da subida para Jerusalém.
Esta subida para Jerusalém, amados irmãos e irmãs, nós precisamos tomar consciência que é o caminho para a entrega do Filho do Homem. Nosso Senhor Jesus Cristo está a caminho do seu grande sacrifício de amor por cada um de nós. E Jesus, ao dizer que está indo a caminho de Jerusalém, então ele faz este anúncio da paixão. O anúncio, o centro de toda a fé, o centro querigmático, poderíamos assim dizer, paixão, morte e ressurreição. Nosso Senhor Jesus Cristo, então, convida os discípulos a tomarem consciência, mas não desanimarem, a fortalecer a fé diante, então, deste mistério. Concluída, portanto, esta pequena incisão do mistério da paixão, morte e ressurreição, eis que adentra então nesse contexto uma figura um tanto quanto curiosa, sim, poderíamos dizer. A mãe dos filhos de Zebedeu aproxima-se de Jesus com seus filhos e faz um pedido, ajoelha-se para fazer um pedido. Pede a Jesus que seus filhos possam um sentar à direita e outro à esquerda, quando chegar o seu reino nos céus. Nosso Senhor Jesus Cristo aproveita a situação, prova a fé então destes filhos de Zebedeu e pergunta se eles serão capazes, Tiago e João, se serão capazes de vivenciar, portanto, esta realidade de beber o cálice, que o próprio Senhor Jesus Cristo irá beber. O cálice da paixão, o cálice do sofrimento, o cálice então do abandono, o cálice, portanto, da sua morte, mas, sobretudo, da graça da ressurreição. Os filhos de Zebedeu dizem que sim, que eles poderão, que eles vão beber deste cálice. João, de uma forma um pouco mais diferente. João não é martirizado, mas é exilado na ilha de Patmos e lá fica então até a sua morte. Jesus reconhece então que eles vão passar por sofrimentos, mas diz: não cabe a mim dar o direita ou esquerda, isso foi meu Pai quem o reservou para aqueles aos quais cabe então estar reservado este lugar. Terminado este contexto, nós percebemos a atitude dos demais apóstolos. Eles ficam indignados, eles ficam revoltados contra os dois irmãos. Jesus aproveita também essa ocasião para ensinar. Perceba esta atitude de Jesus sempre ensinando, a cada momento, a cada instante. Então ele diz: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deveis ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos. Aqui, nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, vem para ensinar os discípulos o caminho de entrega total e de amor, tanto a Deus como aos irmãos e irmãs. Não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate. Toda a nossa ação, todo o nosso dispor, um dispor amoroso aos nossos irmãos e irmãs, é dar a vida em resgate, em favor de nossos irmãos e irmãs. Peçamos ao Deus da vida esta graça. Peçamos que Ele nos dê ânimo e coragem para que a nossa vida seja entregue em serviço, em doação, em amor para os nossos irmãos e irmãs. E assim possamos agradar o coração de Deus. Portanto, convidados a uma fé, a fé que está centrada no mistério pascal de Cristo, o Senhor nos convida a nos contentarmos com aquilo que nos foi reservado, com aquilo que Deus preparou para cada um de nós. É Deus quem cuida, é Ele quem prepara. Quanto a nós, cabe-nos viver a nossa vocação, cabe-nos beber do cálice, daquilo que nos foi reservado. Por fim,
Jesus ainda nos convida a uma atitude de servo, de servir, de doar-se inteiramente, em amor a todos, sobretudo aos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.